Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agora é a Hora. Estamos no episódio 101 e eu trago um convidado que já esteve comigo. Ele é de extrema importância para o nosso processo de autoconhecimento, principalmente quando a gente fala de espiritualidade, que é o propósito do meu podcast. Depois que você desperta, você precisa de autoconhecimento para você expandir a sua consciência. E eu tenho uma honra muito grande de tê-lo aqui, porque nós temos uma história juntos. Não é amorosa, tá? É É profissional. profissional. Olha, já está se manifestando aqui. Nós trabalhamos juntos, ele tem a mesma profissão, então uma das minhas profissões, educação física, ele também é formado em educação física, teve uma história, né, como professor, como personal, sempre com muita alta performance. E é uma honra para mim ver onde ele está, né? Porque quando a gente está em evolução, a gente está sempre em mudanças, em crescimento, em novos ciclos. E quando a gente encontra o nosso propósito, é mais importante ainda, porque essa pessoa ela passa a inspirar outras pessoas. Então, por isso que eu tenho um carinho muito grande por ele, porque eu conheço ele desde o começo da carreira, em que nós começamos juntos aí nessa profissão tão maravilhosa, que eu tenho a honra de falar que eu sou profissional de educação física, foi minha primeira faculdade, e hoje a gente sabe da importância dos profissionais de educação física para ajudar as pessoas a terem autonomia, qualidade de vida e saúde mental. Então acabou o suspense, Renato Troglô, que eu estava até brincando aqui que ele já foi mais troglô, mas agora como ele está muito Tô na slim, tô TV, slim. ele está muito na TV, está muito chique. Ele falou, não, dei uma secada porque na TV eu fico mais bonito. É, mais slim, mais vendável. Obrigado Seja mais uma vez, muito Josi. bem-vindo, veio de Santos Pois é, para São Paulo, veio prestigiar, né, um novo ciclo sem dúvida, desse podcast. sem Quero te dúvida. agradecer muito por isso e quero te parabenizar pelo teu trabalho maravilhoso. E você também, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que os nossos trabalhos se complementam, né? É isso aí, Não adianta, se complementam. é isso. Eu falo de uma parte, você fala da outra. As duas são sinergistas, não É adianta. isso, perfeito. E o tema desse episódio, eu trouxe um tema assim: episódio além da dor, autoconhecimento para ter entendimento para a sua transformação. E você vai ter um evento, Vou né, ter um falando sobre evento. isso. Quem tiver oportunidade, dia 18, às 20h02, o evento Além da Dor, saiba identificar, reconhecer e transformar suas dores, seus traumas, seus medos, na visão da neurociência, da medicina germânica, da inteligência emocional e da constelação familiar. Parabéns, parabéns por essa iniciativa, né? E evento presencial é tão bom, né, Renato? Porque a experiência muda a frequência. Eu estava falando Total. isso no episódio do Américo Barbosa. Ele vai fazer também o dele. Eu vou ter um também, dia 8 de novembro, em Santos. Já quero convidá-los também, dia 8 de novembro, em Santos. Eu, Júnior Legrazi e Paula Cabral. O evento Ruma, Realinhamento corpo, mente e espírito. E a experiência tem esse poder, né, de transformar. A pessoa sai dali com outra energia, com outro nível de consciência. Então, parabéns. Porque tudo é um contexto. Vamos falar da nossa massa cefálica, que é o nosso sistema interno. Quando a gente começa a mudar os traumas, os erros, a gente começa a expandir nossa consciência, a gente começa a mudar nossos pensamentos, que automaticamente começa a mudar a nossa vibração, a nossa energia. Não tem Exatamente. segredo. É. É uma consequência. É uma consequência. Então, a gente fala assim, né? As pessoas, quando elas buscam a mudança, querem não, quando elas buscam, é pela dor, geralmente. E não precisa ser assim. Então, tá acontecendo alguma coisa na vida dela, geralmente, ou é no relacionamento, ou é um rompimento, um casamento, ou, principal, financeira. E aí a pessoa começa a buscar respostas, ela desperta a consciência, ela sai do piloto automático e para esse processo ela precisa de autoconhecimento, Sim.
né? Então, você é especialista em autoconhecimento e a gente sabe que eu falo assim nas minhas palestras. Existem duas palavras muito poderosas para a gente ter abundância, porque abundância é estado de ser, não é só dinheiro. Uhum. Então, a abundância é um estado de plenitude e preenchimento em todas as áreas da vida. E o que vai me dar abundância não é sobre abundância, é sobre a mudança. É insanidade eu querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Einstein já falava isso e falam que essa frase nem é dele. Eu nem sei de quem é se não for dele, porque para mim essa frase é dele. Então a gente precisa de duas palavras. Eu sempre abro as minhas palestras assim: conhecimento e autoconhecimento. Porque o conhecimento, que é o nosso papel, é dar o mapa. Só que a gente entrega um mapa. Se a pessoa não tiver o processo do autoconhecimento para ela saber como ela faz para fazer o que ela faz, como ela fez para estar onde ela está, porque ela criou essa realidade. Aí ela sai da vítima, a gente entra em PNL, autorresponsabilidade. Aí você vira o jogo, a tua energia já muda aí. Porque se eu sou vítima, como que eu vou achar uma solução? Eu não tenho nem esperança. Porque eu falo, meu Deus, eu tô na vítima, então game over. Exato. Né, Exato, Truglio? é muito limitada. Quando você tem a mudança, isso eu falo para as pessoas, para os pacientes, quando você tem uma mudança, você tem um choque. Um choque perante a nossa massa cefálica, o nosso cérebro, nossa mente, e isso é transmitindo novas reações químicas e elétricas para o nosso sistema nervoso. A partir desse choque, a gente tem mudanças. Só que são mudanças que acontecem da noite para o dia. Essas mudanças vão ficar no nosso sistema? Depende. Depende. Por quê? Se eu tenho 40 anos, eu vivi 39 anos com um comportamento, eu estou mudando de comportamento agora. Eu preciso de uma frequência para o meu organismo entender que aquele comportamento é o certo. Senão, ele vai voltar a ter os comportamentos antigos. Repetição. É repetição. Repetição. O cérebro trabalha por emoção, é o nosso estado emocional, que é o nosso sistema límbico, e a repetição. Quanto mais a gente repete, menos neurônios é captado. Então, só o que é aonde entra o autoconhecimento nessa parte? É você reconhecer começo, meio e fim de cada etapa. Não querer pular etapa. Não é porque eu mudei minha mente eu vou ser rico. Calma, amigo. Calma. Que é isso que as pessoas pensam. A gente não é um computador que a gente aperta um botãozinho delete e some tudo. Não. É uma frequência e aquilo vai eliminando. E é um processo. Isso. E quanto mais a gente repete, mais fácil fica. Então, quanto mais a gente repete, indo para a tua linha, a gente vai vibrando cada vez mais, cada vez mais. Se a gente vibra de outra forma, é automático que a gente vai atrair campos, né? Nós somos um diferentes. Exato, a gente é um imã. E o cérebro, ele aprende por associação e repetição. Exato. Por isso que o exercício físico é uma chave muito poderosa, porque o que te faz voltar no mesmo padrão são esses caminhos neurais que, como ele falou, repetiu até você ter a tua personalidade. Ele já está condicionado no corpo. Isso. E aí isso liberou químicos, isso é fisiológico, não dá para começar pela mente, não dá para começar só pelo espiritual, você perde a guerra, porque o corpo ele vai te puxar para baixo, ele quer mais. O exercício físico, ele eleva a tua vibração, porque ele te coloca num estado de bem-estar, né? Então, ele vai atuar diretamente no sistema dopaminérgico, que está desregulado de uma pessoa que não tem autoconhecimento. Então, a pessoa vive num automático, porque o sistema dopaminérgico dela está desregulado. Aí o córtex pré-frontal, que é o CEO, foi dormir. Então, o exercício físico, ele ajuda a pessoa a ter disciplina. Por isso que o atleta tem tanto resultado. Porque ele já treinou o cérebro, que ele tem que treinar. As pessoas acham que elas vão começar a correr, vão começar a praticar da noite para o dia. Não, isso não existe. A gente vem com um padrão de fábrica. A gente precisa mudar esse padrão. Como? Se movimentando. É isso. Você não vai querer gostar de exercício físico da noite para o dia. Mas vai chegar um momento que você vai ter mudanças corporais e a tua mente, vendo isso, vai falar, opa, eu quero mais. Eu quero mais. E aí o corpo pede. Exatamente. Né? Porque o corpo, ele já está totalmente condicionado. Então, para condicionar uma nova mente, eu tenho que primeiro condicionar um novo corpo, porque ele já virou mestre. Não é mais o servo. O autoconhecimento, ele é determinante em todas as fases, por quê? Para você enxergar. Você enxergar que aquilo não é o padrão, você enxergar que daquela maneira você pode também mudar e não você colocar empecilhos para qualquer mudança. É você entender que, nossa, hoje eu tô cansado, mas hoje eu vou ter que ir.
pelo menos 20 minutos. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Quando você tá lá, É. percebe que a tua mente muda. Muda total. Muda. Olha, nossa, Renato, eu saio da academia, eu sempre penso, eu falo assim, gente, isso é extraordinário. Essa sensação, você é como se você tivesse saciado de algo muito bom, Isso. né? É o prazer. É um É o prazer. E prazer. você sai com uma mente calma, tranquila, não com uma mente turbulenta, porque você deu para o corpo os neurotransmissores que ele precisa para você reprogramar esse inconsciente condicionado de forma gradativa Se e você não não, imediata. se você não consegue mudar um comportamento de sair da cama para pelo menos andar na praia, que é um comportamento tão simples, como que você quer mudar? Não vai, Uma situação financeira, não amorosa, vai. profissional, não vai mudar. Não, até porque você tem estagnação energética. Agora vamos para a medicina chinesa. O corpo parado, ele tem bloqueio energético. Ele precisa desses estímulos cada É, vez expandir sim. e ele tá parado. Né? Porque você trabalha o teu campo eletromagnético, o teu ti, que é a energia vital, ela flui. Da mesma maneira que como que eu quero ter prosperidade se o meu campo está bloqueado porque eu tenho uma coluna travada, com dor, colocando a minha saúde mental em frequência vibracional baixa por irritabilidade, hormônios do estresse que vão gerar, todo problema de coluna vai gerar bloqueio articular, que é bloqueio vibracional. Então as pessoas têm que entender isso, não é só pela questão da tua saúde, de você ser intencional na tua vida, na tua mente, porque não tem saúde mental sem exercício físico, porque isso muda a química do cérebro. Isso é químico, né? Então, como que eu quero ser intencional no meu futuro, pro meu templo, a morada da minha consciência, que é o meu corpo, com autonomia? E também como que eu quero ter prosperidade se eu tô parada? Porque tudo é movimento, o universo é movimento. O teu corpo tá Para parado. você ser próspero, você não tem que correr atrás, É. etapa por etapa. E o ser próximo significa em qualquer âmbito da nossa vida. Se eu não consigo sair do lugar de dentro da minha casa, que é justamente tudo isso que você está falando, Eu perdi o controle para o programa. É o programa que me controla. E é por isso que eu não vou. é isso aí. E eu vou colocar. Aí entra na autossabotagem. A pessoa encontra 1000 desculpas. Olha, Nunca relacionado isso a é ela. tão enraizado, Renato. Olha como é tão importante o autoconhecimento que o conhecimento. Porque a gente traz um conhecimento mais científico, a gente desmistifica muita coisa, né? Então a pessoa passa a acreditar. Porque muita gente é cética, né? Embora a física quântica é comprovada pela ciência. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa da minha família, não vou falar quem é, porque ela não gosta que eu a exponha, não tem essa necessidade. E eu tô falando desse processo de autoconhecimento, venho trazendo clareza, né? Mas a pessoa não tá no momento de despertar. E ela sempre teve essa dificuldade de sair, né? Então, tudo ela põe em empecilho. E tem uma tendência muito grande a entrar em depressão, porque é um comportamento. E aí já tá enraizado. E aí ela começou a se animar, começou a sair. Então, começou a ir para shopping comigo, tomar cafezinho, coisas que ela não fazia, sempre tinha uma desculpa. E ela sempre falava que estava cansada. Olha como são os comportamentos, né? Porque é muito psicossomático. E aí, dessas vezes que ela foi, eu ainda perguntei, tá cansada? Porque já era de noite, estava tarde. Não. Eu falei, tá vendo? Nós somos seres sociáveis, a senhora tem que sair. Olha a diferença que é. Aí outro semblante, tá toda feliz, beleza. E ela tem saúde física, ela anda, não tá travada, nada disso. Tem autonomia. Aí veio assim na minha mente, bom, já que ela tá animada e ela não viaja pra canto nenhum, vou chamar ela pra fazer uma viagem. Isso, perfeito. Conhecer um navio, um mini cruzeiro. Perfeito. Pô, a gente tá em Santos, do Gerando lado novas de... memórias, novos estímulos dela através daquilo que você está mudando. Não acredita? Que na hora que eu fui falar, mas veio na hora. Ah, não, Deus me livre. Eu falei, por quê? Ah, eu não gosto de viajar. Eu falei, mas como você não viaja? Como é que você fala que não gosta? Não gosto de navio, mas você nunca foi. Como é que você fala que você não gosta? Como que eu digo que não gosto de uma comida que eu não comi? Mas olha o que é a falta de autoconhecimento dos programas que estão nos controlando, que nós trazemos enraizados. Isso se tornou uma personalidade e olha como isso empaca a nossa vida. Total. Você deixa de viver, você perde uma oportunidade tão maravilhosa que é de uma existência ficando dentro de casa. Porque não é nem porque não tem dinheiro, tem condições de ir.
É porque a pessoa tem saúde, não tá numa cama, não usa uma bengala, tá com a família, mas ela bota uma desculpa. Gente, do lado de casa. Tem gente, Renato, que vem de longe pra fazer na Cruzeiro em Santos. A gente tá do Exato, lado. exato. É Eu falo impressionante. isso para as pessoas. Quando a gente morre, nem o nosso corpo físico a gente leva uma alma com informações, com memórias. Então não adianta eu me privar das coisas. Não adianta eu só querer comprar, só querer ter. Não. Você precisa vivenciar. Porque é assim que você vai ter a mudança. Vivência, 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 vivência. experiência, o corpo. Experiência. Tanto é que nós somos, eu falo muito isso também, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E Uhum. quem vive a experiência é o corpo. O corpo físico, ele experiencia o que ele experiencia, ele informa para o teu sistema nervoso. E se você repetir essas experiências boas para a tua vida, você muda o estado emocional para depois você mudar a mentalidade de tanto repetir. E aí a tua vida muda. E aí eu te pergunto, que eu até anotei aqui porque eu vi no Instagram dele. Você está vivendo ou está sobrevivendo? A maioria está sobrevivendo. Por quê? A falta de informação, que é o que você falou, os bloqueios, as crenças, indiferente do que as pessoas se limitam para qualquer coisa. Por quê? O cérebro ele foi feito para poupar energia. Então, poupando energia, eu fico em casa, eu deixo de conhecer pessoas, lugares. É o medo do desconhecido. É, O cérebro é um registro do passado. Então, o próprio nome já diz, né? A zona de conforto é mais confortável, mas nada acontece lá. A tua vida não muda na zona de conforto. nunca. Por isso que o atleta, ele é uma pessoa diferenciada, porque ele não tem zona de conforto. Então ele sabe que para ele se destacar, ele tem que sair da zona de conforto. Não importa se tá frio, não importa se tá chovendo, não importa se ele tá cansado, ele vai, ele faz o que tem que ser feito. Claro que tem dias que a gente tem que ouvir o nosso corpo e falar, não, hoje eu não vou treinar. Quando acontece, né? Você fala, não, hoje eu quero ficar aqui em casa, tranquilinha. Mas assim, a gente tem que saber equilibrar isso. E a gente tem que ter autoconhecimento para saber equilibrar isso. Saindo do automático, né? As pessoas precisam entender que a gente foi feito para morrer. Quantas vezes a gente morreu na vida? E o morrer significa eu perder um emprego, eu perder um relacionamento, eu perder um ente querido. E quantas vezes a gente ressurgiu? E sempre quando a gente ressurge, o nosso corpo, você mesmo fala, é antifrágil, a gente se ressurge Mais forte. muito mais forte. Muito mais forte. O cérebro só aprende na dor. Na dor. É na dor. Não, e aí dá um disparo de dopamina. Essa é a melhor dopamina que tem. Que é a dopamina consciente, que é aquela recompensa boa, que você fala assim, olha o que eu fiz, posso mais, olha do que eu sou Eu capaz. quero mais. Eu quero Não, mais. olha do que eu sou capaz. Isso eleva a tua autoestima, que vai levar a tua frequência vibracional. Eu morri, eu entrei num estado de tristeza, eu ressurgi, a serotonina está sendo estimulada, a dopamina vem e fala, eu quero isso de novo. Ela confirma. Eu quero isso de novo. Ela bate o né? A dopamina, ela é o hormônio da... Me fugiu Da a palavra. busca Não, não é da e busca, da motivação. da oportunidade. Da oportunidade. E eu vi um podcast de uma neurocientista sensacional que eu falei, nossa, é isso mesmo. A dopamina é um perigo. Porque ela te excita para você buscar algo novo, como ela Sim. também te excita a ir pro fundo do poço de novo. Também, de novo. Seja Repetindo usando uma padrões. droga. É. Exatamente. E aí que a gente pega um código, pega esse código, que o dia que eu peguei esse código estudando dopamina, para ela te colocar no fundo do poço, você tá inconsciente. Você não tá consciente do teu comportamento. Você tá alimentando a parte límbica do cérebro, o sistema inconsciente, porque você tá com o córtex pré-frontal, que é o lado racional que vai falar, não, esse comportamento eu não vou repetir. Essa dopamina eu não quero. Né? E olha que interessante, a sarcopenia reverbera nisso, a perda de massa muscular e a dor crônica física também. Por quê? Porque ela vai ativar a área do cérebro das emoções, ativando as amígdalas, te deixando mais inconsciente. Aí tu fica procrastinando, tu não faz o que tem que ser feito e tu ainda volta para a dopamina imediata, porque teu cérebro viciou nessa dopamina rápida. Você começa a acreditar que dessa maneira é a única saída. Por isso que todas as redes sociais hoje são feitas para quê? Para o sistema dopaminérgico, para você continuar ali naquele ciclo. Eu vou ficar meia hora, aí você fica 2 Igual horas. um zumbi.
né? É uma distração que te vicia, porque eles já sabem como o cérebro funciona. Então, agora, se eu fui treinar de manhã, tô com a minha massa muscular ali em dia, que é um órgão metabólico, ele vai reverberar diretamente nos teus hormônios, na tua saúde mental e no teu sistema dopaminérgico. Ele vai te fazer o treino de força, de moderada a alta intensidade, quando a gente associa um HIIT, né? Um aeróbico de alta intensidade, curta duração, depois da força. Meu, te faz produzir uma dopamina de maneira gradativa e ela vai trazer outros neurotransmissores também e você fica saciado ao longo do dia. Tua chance de ficar consciente do teu comportamento É muito maior. é muito É muito maior. maior. Aí você é intencional. Porque você tá em alerta, você tá no presente. Aí o CEO do cérebro acorda, córtex pré-frontal. A serotonina, ela age no presente, a dopamina no futuro. No futuro. Então as pessoas ficam sempre imaginando o futuro. Ai, se eu fizer isso, ai, se eu fizer isso, e ela não sai do lugar. Eu descrevo um comportamento para as pessoas que estão começando a fazer atividade. Põe o celular para despertar, só que põe ele o máximo de distância possível da sua cama. Quando o alarme toca, você precisa gerar um estresse para o teu corpo. Você precisa abrir o olho e levantar até ele. A partir do momento que você levanta ali, você desce e toma um copo d'água. Por quê? Um copo d'água gelado, o teu corpo está quente, já dá mais uma vez aquele choque. Então, são pequenos estímulos para te ajudar a você começar algo. Mas a pessoa faz o quê? Ela acorda, ela pega o celular. Não, Vê rede social na cama. deixar o celular perto é a pior coisa. Vai tomar um banho quente. Não precisa ser gelado, como muitos coaches aí falam. Um banho quente, mas que faça o seu corpo acordar, você vestir a roupa e você fazer as suas coisas. Que nem você falou, a pessoa que ela acorda, ela treina, ela se alimenta, ela vai comer uma besteira durante o dia? Não vai. Tá empapuçada. Não vai. Já tá empapuçada de todos os químicos que não vão te colocar em prazeres imediatos. Agora, se eu levanto para treinar, me deu preguiça. Isso já mudou automaticamente o meu estado. De repente, eu vou fazer alguma coisa e aquilo também não dá certo. Mais uma vez, altera o meu estado. Eu vou almoçar uma coisa nutritiva? Não vou. Não vai. Não vou. Eu vou precisar de um estímulo que meu cérebro acredita que é o certo, para o quê? Para eu reverter esse estado que eu tô tendo pela manhã. Aí você come besteira. E o nosso corpo é tão perfeito, o nosso criador. Eu fico assim de passada. Estudando o cérebro, então, a gente fica... Olha só que interessante. Quando você está nesse inconsciente, com esse sistema dopaminérgico desregulado pela dor crônica, pela limitação e pelo sedentarismo, processo de perda de massa muscular, você fica buscando essas dopaminas o tempo todo imediatas. Então, açúcar, ultraprocessado, maratonando Netflix. E aí você não faz o que tem que ser feito, né? Pornografia e etc. Rede social. Essa dopamina, ela sobe muito rápido. E aí, por segurança, o teu sistema nervoso, ele desliga os receptores, né? Por quê? Para você não ter problema, um problema mais sério. É como usar drogas. Se a pessoa cheirar muita cocaína, ela vai ter overdose, tem um limite. Aí desliga. Aí ela cai rápido demais, porque ela subiu muito rápido. E aí você tem menos receptores. Aí qual que é o comportamento do corpo? Que olha como o nosso corpo físico acaba ganhando sempre o jogo quando a gente não olha para ele como porta de entrada. Tu busca mais. Aí tu procrastina. Exato. Aí tu fala outro bombom, outro não sei o quê. Indiferente do que isso mesmo. Exatamente. Indiferente do que. Eu quero de novo. Eu preciso de novo. Porque que nem você falou, do mesmo jeito que sobe e desce. A pancada, quando desce, é muito grande. É muito grande. Então, você fica tão debilitado que eu preciso de novo. A partir do momento que você precisa de novo e o teu cérebro entende que aquilo é bacana, isso vira uma frequência. E olha onde que tá também o outro perigo, que muita gente não sabe, porque isso não é falado, porque o sistema não quer que você saiba. Remédio para dor. Antidepressivo também, geralmente remédio para dor crônica tem antidepressivo. São bombas que os pacientes tomam. E remédio não tira dor mecânica. Então o paciente toma corticoide, com anti-inflamatório, com antidepressivo e fica. Essas medicações, elas fazem o quê? Primeiro, desregulam o teu sistema dopaminérgico, viciam ele, porque o cérebro já aprendeu, você treinou o teu cérebro o quê? Toda vez que eu tenho um desconforto físico, vem uma recompensa química. Aí ele vai ficar cada vez mais convergente ali, focando, né, na dor,
Ele fica o tempo todo te fazendo focar na dor, porque ele quer mais remédio, mais recompensa química. E olha que interessante. Desregula a flora intestinal, a tua microbiota, vai prejudicar a tua serotonina, que 90% é produzida no intestino. Olha que louco. Que vai desregular o eixo intestino-cérebro. Como é que você vai ter autoconhecimento, despertar de consciência, expansão de consciência, fé, espiritualidade, saúde mental? Assim, fora a tua imunidade, porque intestino é tua imunidade, teu segundo cérebro. E aí as pessoas tomam remédio anos-luz. Eu tenho um paciente que está 1 ano tomando remédio, não sai da dor. Por quê? Porque Acostumou. o sistema impõe. Porque quanto mais dopado a gente ficar, eu não desperto a Sem consciência. Porque dúvida. se eu despertar, eu sou muito poderosa. Isso. Ninguém me manipula. Isso. Olha que coisa, né? Isso. E um corpo desse jeito não vai me deixar acessar o campo. Não vai me deixar elevar a frequência e virar uma cocriadora e ter abundância. Não vai. Quando eu comecei a ligar A com A, B com B, Tico com Teco. Quando você está totalmente natural em cima do que você está falando, você altera essa frequência. Lá e cá, lá e cá. Quando você está dopado, você só está aqui. Só tá aí. Então você não tem esse despertar. Não tem. Você se conectar com o universo, que é o que O você está córtex falando. pré-frontal ele foi dormir. Como que eu vou fazer uma projeção do futuro que eu quero, sentindo que aquilo já é real para me tornar esse imã? Porque tá tudo disponível. É que as pessoas não vão buscar. Por quê? Porque elas estão dormindo. Porque elas zumbi. Eu acredito que hoje as pessoas estão buscando pela quantidade de canais de informação. Antigamente, quando tinha TV. Então você fala uma coisa. Que nem no meu evento vai ter uma mini palestra de canabiol da terceira maior empresa do mundo. E eu tô palestrando para eles. E é sensacional o tanto de comprovação que tem. Sim, é maravilhoso. É maravilhoso. Porque todo mundo tá só no opioide, só no Rivotril. Isso, Só que as pessoas não entendem que é justamente isso que você está falando. O tão mal que isso faz pro teu organismo. Pra Pro tudo. teu intestino. Pro intestino. E aí, olha que interessante. Você toma um remédio pra depressão, mas você tá acabando com o órgão que vai te tirar do fundo do Exato, exato. Olha, por quê? Porque quanto mais doente você ficar, mais valioso você é. Opa, eu gasto mais. E quanto mais dor eu tenho, quanto mais dor no corpo físico eu tenho, mais o meu cérebro é incoerente. E se o teu cérebro é incoerente, você é incoerente. E aí você vai entrando numa areia movediça. Começou na coluna, aí da coluna vai pro quadril, porque tá tratando só sintoma, tomando remédio e fazendo aquela fisioterapia só ali, fortalecendo só ali. Não vai resolver nunca, você vai estar cheio de lesões e já, não dou 6 meses, você vai falar pra mim, doutora, eu tô com depressão, tô com ansiedade e foi pra depressão. Por quê? Tá todo intoxicado, a tua pineal tá dormindo, porque para eu ativar a melatonina e acordar ela, eu tenho que ter serotonina. Então, por isso que o conhecimento liberta. E os remédios fazem isso. Eles te deixam a tua fisiologia, a tua biologia viciada e toda bagunçada. Como é que você vai querer curar um corpo assim? Você precisa do círculo circadiano, você precisa do dia, noite. Dia, noite. O teu cérebro precisa entender. Eu ligo, eu desligo. Sim. Agora imagina eu dopado. Não vai. Não vai. Não vai. Eu perco o controle. Total. Você falou do intestino. Eu perdi quase 23 quilos. Sumiu minha gastrite. E eu falo isso para as pessoas, é óbvio, eu não estou intoxicando meu intestino. Meu primeiro órgão, meu primeiro cérebro. Gastrointestinal. Mas não, só trata o estômago. E o intestino? Mas nós somos feitos de sistemas. Sistema gastrointestinal. O estômago influencia totalmente no intestino e vice-versa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Né? E aí, para a saúde mental, nervo vago. Ele inerva coração, estômago, intestino. Você é responsável pelos Cara, órgãos. então assim, as pessoas têm que ter conhecimento, porque o conhecimento liberta. Essa é a nossa função. A gente entrega o mapa e a pessoa tem que seguir. Então, o teu paciente vai lá. Então, porque ela tá saindo da vítima, ela não tem mais quem culpar. Quando ela entende que ela se colocou ali, eu vim no podcast aqui mesmo, e eu falei. Quando eu fui para o fundo do poço, que eu quebrei uma empresa, eu despertei a consciência. Eu estava com uns 39 anos, estou com 43. Não, acho que uns 38.
Foi a melhor coisa que me aconteceu. Quando eu olhei para aquilo e eu entendi que eu me coloquei ali, eu tenho que sair. Ninguém vai me tirar. E não é remédio que vai me tirar. E aí eu me curei. E é aquele negócio, quando a gente passa por tudo isso, a gente tem mais. A gente entende do caminho, né? E doeu muito. Quando eu comecei a ver que as coisas que eu tinha feito, o meu comportamento, que fez eu chegar onde eu cheguei, não foi fácil, principalmente assumir. Porque aí tu tá indo contra o teu ego. Você assumir e falar, eu quebrei, eu fiz tudo errado. Mas a boa notícia é que se eu me coloquei ali, eu posso sair. Quando eu saio, meu amigo. Totalmente Aí eu diferente. venho uma leoa que ninguém segura. Porque aí a gente começa a entender, o nosso cérebro entende, olha do que eu sou capaz. Olha do que eu sou capaz. Eu me coloquei, mas eu me levantei, eu me recuperei. Eu resolvi o meu problema sem culpar ninguém. Aí o teu relacionamento não vai. Porque você não vai botar a culpa no outro. Uhum. E você vai ficar remoendo a vida inteira. Ah, porque é o governo, ah, porque não sei o quê, é porque é o marido, é porque foi a mãe, o Ou é pai. ou meu pai, ou é minha É, mãe, ou é o ambiente de trabalho, é. ou é o governo, ou é a energia que está sendo contaminada ali. Em nenhum momento eu tenho a percepção do eu. Eu falo para as pessoas, se põe na frente do espelho, agora fala isso. É, Fala para você. Porque quando você coloca o eu na frente, você começa a se enxergar, e aí dói. dói. E mais uma vez, a gente só É, muda na dor. é. Não importa o quanto que vai acontecer, quanto tempo vai durar. Importa que você vai enxergar. Em algum momento você vai curar. E aí você já cria uma nova conexão neural, você já mudou um comportamento, aí você começa a enfraquecer as antigas. Uhum. E aí Perfeito. você faz, aí o cérebro lhe fala, associação e repetição. Não, isso não pode acontecer. Isso não... De novo, Eu não. já vi esse De filme. novo, Não, não. associação com repetição, principalmente quando são eventos dolorosos, né? Então, tudo isso fica muito armazenado no subconsciente, porque, como eu falei, Deus fez um cérebro perfeito, um corpo perfeito, ele foi feito para nos manter vivos. Então ele pensa, essa situação desestabiliza ela. Tira da homeostase, me dá muito trabalho para recuperá-la. É aí que mora o perigo, porque ele também vai arquivar muita coisa, Uhum. para não deixar você lembrar. Então, por isso que a gente tem que estar nesse processo de autoconhecimento todos os dias, que é a expansão da consciência. A gente fala assim, a expansão da consciência é uma coisa... Gente, não é que é espiritual. O que é o despertar da consciência? Você sair do piloto automático, de programas condicionados, ativar o córtex pré-frontal, acordar, sair da vítima, ter autorresponsabilidade, começar a entender o que precisa ser mudado, colocar. Aí você vai expandindo níveis de consciência. Claro que se a espiritualidade estiver junto com você, vai ser muito mais Melhor, isso, mais fácil. poderoso. Porque você fortalece a tua fé, você acredita em algo maior, isso te dá esperança que vai te fazer liberar quem? A serotonina, que está ligada à gratidão, ao que eu já tenho, ao presente, né? O O estado de mundo é presença. feito de vibração. Quanto menos traumas você tiver, mais você vibra. A pandemia, o Covid-19, ele levou quem tinha maior acúmulo de informações Era negativas. isso aí. Não adianta, é como se, eu falo para as pessoas, é como se fosse um computador. Imagina um Mac 2025. Ninguém vai levar. O que que é o Mac 2025? É uma pessoa que busca muito o seu autoconhecimento. Ela busca a resolução daqueles traumas. Para quê? Para ela evoluir. Evoluir. Agora aquela pessoa estagnada, ela vai embora. Não, e quando a gente aprende isso e está sempre treinando isso, você cura uma geração. Porque eu não vou passar isso pro meu filho. Se eu me curar, quantos eu curo? Já é comprovado pela ciência, a gente carrega três gerações do nosso DNA. Três. Três. Então, eu já tratei paciente que carregava no DNA o sofrimento do Holocausto. Gente, Por quê? Porque a avó morreu no campo de Holocausto. é, Só que a avó que colocou o nome nela. Olha só. que coisa, né? Quando a consciência dela começou a registrar isso e entender, ela falou: opa, eu não preciso mais sofrer. Por que eu estou assim? Eu já tenho um entendimento, então não é meu. Aí você começa já a ter a percepção, as respostas. Tudo é subcortical, não adianta. O que a gente acha que é, não é. Não E é. olha, isso é tão transformador que qual que é
o próximo salto quântico que a gente fala, os próximos níveis de consciência, você tendo esse treino diário, né? Você vai chegar na inteligência emocional, porque você vai aprender a passar por todas as emoções, Opa, diminuindo o período refratário opa. para não fixar esses caminhos. Aí, o que antes remoía 3 dias falando do evento, o evento acontece e você passa por ele, porque nós somos humanos, né? Uhum. A gente desceu nessa terra para evoluir, senão tinha ficado lá, não precisaria de um corpo. Então, assim, é normal você ter raiva, até, a gente tem que passar por todos, né? Ninguém vai ficar só felizinho. Porque às vezes fala, são felizinho. Não, é que nós somos intencionais, mas nós temos os desafios, aquilo vem, eu diminuo o período refratário, eu falo, explodi, acabou, 5 minutos. Eu já mudo a minha vibração. Você passa da mesma maneira. A pergunta é quanto tempo você fica na dor? É. Nós somos seres humanos. A gente capta informações o tempo inteiro como um imã. E a gente é propício ao erro. Quando a gente entende que sim, a gente erra e sim, a gente vai buscar mudança, está tudo bem. E não eu ficar curtindo, ai, porque eu tô doente, ai, porque eu tô triste. Não. A pessoa fica alimentando aquele sentimento, Isso, né? isso. E aí você vai fortalecendo isso no cérebro, ele te manda mais. Manda mais. Opa, Mais. tô gostando. Olha, Troglô, por isso que eu amo tanto a gente, né, que fala de exercício físico e tem essa graduação do esporte individual desde a infância. Olha, eu fico assim, eu tiro pelo meu filho, né? Se eu tivesse tido isso, 13 anos, ele tem uma inteligência emocional, ele consegue, porque é um cérebro que já é colocado ao estresse. E ele sabe que aquele estresse é um período curto. Ele vai entrar no tatame, tem um estresse, ele foca na solução e não no problema. Então ele olha o moleque. Nossa, isso daí. Aí já sente a pegada. Se ele perceber que ele tá numa enrascada, ele tem que focar no quê? Como que eu saio daqui? Focando na solução. E o cérebro dele já entendeu que aquele estresse ele tem um período para acabar. Uhum. E aí ele sai normal. Aí eu vejo no dia a dia as situações, ele chamando a minha atenção, me trazendo para a realidade. E eu que estudo isso. E ele só tem 13 anos, porque o esporte treinou o cérebro dele a diminuir o período refratário e a lutar contra os próprios demônios, contra ele mesmo, tendo um autoconhecimento. Então ele já sabe quando ele está ansioso, se está ansioso demais, o que ele tem que fazer. É tão lindo. Então os pais, é uma dica tão valiosa. Se o teu filho quer competir, coloca, né, no esporte individual e bota para fazer exercício desde pequeno, porque vai ser um adulto muito mais equilibrado, né, Troglô? E eu peço muito para os pais, entendem. Eu quero que vocês entendam os seus filhos. E não somente o que eles falam, o porquê ele fala daquela maneira. Será que ele não está querendo chamar atenção? Será que ele não está carente? Será que ele não está chateado? E você, a grosso modo, não somente interpretar e dar a sua posição, a sua opinião. Não, entender. Entender, abrir mais esse leque, essa inteligência emocional que você está falando, para conduzir ele da melhor maneira. Isso é o principal. E quando eles são ativos desde bebezinhos, que nem o meu lá, ele faz muita coisa desde bebê. Eles são pessoas, crianças, que já têm consciência corporal trabalhada. Eles escutam o próprio corpo. Então ele não vai deixar chegar num nível de uma doença. Tanto é que ele virou para mim, alguns meses atrás, e falou assim: mãe, o teu amigo Troglô, porque ele assistiu, né, a outra entrevista, ele trabalha com atleta. Fala com ele para ele me treinar. Aí eu falei: por quê? O que está acontecendo? Eu tô sentindo que a minha ansiedade pro campeonato, ela não tá normal. Eu não era assim, tá vendo? E eu não percebi. Pra mim ele tava igual. A gente leva nos E foi o que eu campeonatos. mais treinei nele. Os Ele momentos de percebeu, ansiedade. ele pediu, ele se vulnerabilizou. Olha que coisa. E pediu pra ir em você e fez umas sessões e resolveu. Em poucas sessões. Várias vezes eu toquei nesse ponto com ele. Eu falo, me escuta, aqui tá errado. Foca aqui. E a gente trabalhava os momentos. E olha que interessante. Ele fez com você 4 sessões, né? Não, fez mais. 4, 6, alguma coisa assim. É. E o que aconteceu? Ele nunca tinha competido no gi, que é sem kimono. Sem kimono.
Porque ele treina muito pouco o Nogi. A história dele no jiu-jitsu é com kimono. E o Nogi é 2 vezes por semana, 1 horinha. Isso deu tanta autoconfiança pra ele que ele me pediu pra colocar ele no campeonato de Nogi. Eu falei, mas você nem treina Nogi quase, só terça e quinta. Não, eu quero evoluir. E ele Quem que foi. inconsciente tá protegendo? É. Percebe os comportamentos? Nogi, filho, você quer? Bora. Perdendo, E ganhando, olha que você entende? maravilha. Ficou gripado antes. 2 semanas antes ele não treinou. E ele foi. Perdeu. Normal. Não se frustrou, não reclamou, não romantizou, né? Olha, perdeu e tá tudo Eu bem. falo isso Foi uma experiência. que nem o modo que você falou instantâneo é normal de uma mãe. Então não se culpe, mães, pais. Isso é normal. É um sistema de defesa. Por quê? Porque é seu filho. Mas, opa, o que eu posso fazer para melhorar isso? Será que ele interpretou como de outra forma? Então você ajustar esses pequenos ajustes, né? Sim. Você fala, vamos embora. Mas olha que coisa, né? Como a gente, mesmo a gente estando consciente, como é um processo, a nossa chance de voltar a ficar inconsciente é muito grande. Você vê, e mãe, a gente tem uma tendência de proteger. O pai, ele impulsiona para a vida, né? E aí, então, por isso que tem que ter um equilíbrio entre os polos, né? A mãe, o pai, ter diálogo, porque senão a mãe, ela vai trazer muito para ela. Embora eu sempre trabalhei muito isso no Pedro Henrique, eu como mãe, eu incentivei ele desde pequenininho a competir. A primeira vez que ele foi competir, ele tinha 5 anos, chegou na hora, ele quis voltar. Ele ficou pálido, a boquinha dele tremia. E aí eu lembro bem desse dia, e ele lembra disso. Aquele dia eu me superei muito, porque eu vi o quanto que ele treinou e eu sabia que ele era bom, que ele tinha um talento. Ele queria ir embora. Eu abaixei, olhei nos olhos dele e falei, você confia em mim? Aí ele falou, confia. Você acha que eu ia te colocar numa situação que você não tivesse capacidade de ultrapassar? Eu sei que você tem talento, filho. A mãe sabe. Se você tá aqui, é porque eu acredito em você. Só que se você for embora, você nunca vai saber do que você é capaz. De tudo que você treinou, você vai saber agora. E aí você vai perceber. Vence esse primeiro medo. Se você vencer, depois de uns segundinhos, você vai querer mais. Você vai ver do que você é capaz. E foi mesmo. Ele nunca mais esqueceu isso, porque ele ganhou aquela primeira luta. Ele era outra criança nas outras lutas. E dali ele nunca mais parou de competir. Voltando à interpretação que eu falo dos pais. Naquele momento, o complexo amidalóide dele estava excitado, ele precisava fugir, porque aquilo estava desconfortável para ele. Porém, o poder está em pai e mãe. Você reverteu. Você só reverteu. Você só mostrou para ele de outra forma. Ele foi lá, ele venceu, acabou. Fase check, acabou. Ele não vai voltar e ficar com esse medo de novo. Não, porque ele já passou dessa fase. Ele já passou. E é normal você que não tem memórias, você passar por isso. A sua primeira entrevista, seu primeiro o podcast, você não ficava confortável que nem aqui. Não. Não fica. Não, e até hoje, né? Dependendo. Mas a gente tem que enfrentar. Sempre. Sempre. Eu falo muito isso pra ele. Porque ele fala assim, você... Não, você acha que eu não tô nervosa. Você acha, não é assim. Eu sempre fico nervosa. Porém, eu sei que eu tenho que passar por cima. Que o medo, ele é uma proteção. Imagina se as pessoas não tivessem medo de nada. A pessoa nem ia ficar velha. Ela ia se jogar não sei de onde, ela ia bater o carro, porque ela ia andar 300 por hora, ela ia ser muito imprudente. É simplesmente atravessar a rua sem olhar para o lado. Exatamente. O medo é um estado físico. É ancestral. Que você é necessário. Os nossos ancestrais saíam pra caçar. Como é que ele saía? Tranquilinho, assoviando? Exato. Fu. Não, ele tava assim, ó. Será que tem um leão? Entendeu? Pra caçar. Ele nem sabia se ele ia voltar. E a mãe que ficava na caverna. Sem dúvida. Por isso que as mulheres têm uma tendência a serem muito mais ansiosas. Porque a gente quer abraçar 1000 tarefas, ser mulher povo. Por quê? Na época das cavernas, né? Ela não podia deixar a fogueira apagar, aquilo deu maior trabalho para acender. E olhar os filhos e proteger do leão que pudesse invadir. Porque o marido não tava. É o masculino que tem a essência da caça. O cuidado é o feminino. Feminino.
Então, imagina a preocupação dessas mulheres daquela época. Vivia-se muito pouco. Olha onde a gente chegou. A maioria das mulheres que entram no meu consultório, eu trabalho justamente esse lado. Porque o mundo de hoje, do século XXI, está fazendo a mente das mulheres se transformar em o quê? Ela é a caçadora agora. É, isso aí. Então ela começa a estimular o lado masculino dela. Sim, Só que isso, mais uma vez, é ancestral. é Então ancestral. ela precisa ser cuidada, ela precisa ser acolhida. Então ela se permitir também se sentir vulnerável e feminina. E delegar? Sim, Porque é o que eu falo. A gente, naquela época, qual que eram as tarefas? Não deixar o fogo apagar, alimentar os filhos, olhar os filhos, ali, proteger o ambiente para esperar o marido voltar. Aí a gente continuou fazendo isso, só que a gente aumentou as tarefas. Porque a gente teve que ir pra rua, caçar também. E aí você vira uma profissional. Aí você tem que fazer o quê? Se qualificar. Além de trabalhar, você tem que estudar para se qualificar. Então, olha o perigo. Se você não souber se vulnerabilizar, que é dizer, não, não dou conta de tudo. Não. E delegar. Falar, você me ajuda nisso, você faça isso, que eu faço isso. Porque a gente tem essa tendência de abraçar tudo justamente por já trazer tarefas, né? hoje em dia a mulher está muito machucada. Então, mais uma vez, a gente aprende na dor. A gente fica mais forte na dor. Então, por isso que o público feminino está criando cascas Tá. e não se permitindo. É automático. Eu vou falar por mim, eu passei por isso. Anos da minha vida, eu tinha prazer de mostrar que eu podia fazer tudo. Todos os meus bichos, a casa, o filho, não sei quantas especializações, eu ia para São Paulo, nem grávida eu parei. Eu tive pediatria cesariana, eu voltei com dor, operada. Olha que coisa. Gente, pra quê? Só que chega uma hora que a conta vem, ela vem alta. Muito. Porque na hora que bateu, bateu doído, viu? Aí eu peguei todos os pratos que eu segurava e saí atacando em todo mundo. Ataquei em filho, em marido. Falei, chega! Sabe? Porque ou você faz isso ou você guarda e se afunda. Eu preferi colocar pra fora como boa ariana em ascendente. Botei o meu Áries mesmo para que eu sou peixes com Áries. Eu saí da boazinha do peixe e falei, chega. Mas eu me coloquei nesse lugar. Eu abracei tudo. Então, assim, você está onde você se coloca. Olha o autoconhecimento aí, olha que bênção. Então, é isso que eu ia falar. Olha aí. Quando você se colocou e se enxergou nesse lugar, você estava com autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu preciso, mas foi na dor. Agora a minha vida é leve. É leve, é leve. E aí, às vezes, olha o que é a nossa mente. Olha o que é condicionamento neural, traumas do passado, coisas que a gente traz. Olha se eu não tô atenta. Direto volta, vem assim pra mim, ó. Sem dúvida. Direto, escuta. Eu tô lá, consciente. Aí vem assim. Mas tu acordou tarde? Nossa, quase 40 anos. Tu se ferrou 40. Olha. Aí eu já. Tudo tem seu tempo. Tinha que ser. Tinha. E outra. Eu tinha que ter passado. Porque eu sou muito mais forte. Eu tenho que honrar o meu eu do passado. Porque como que eu vou ter um eu do futuro se eu não honrar o do passado? Porque se eu apedrejar o eu do passado, eu vou ficar no passado. Não, é. Eu vou ficar curtindo o passado. É. Eu sou quem eu sou hoje graças ao meu passado. Eu errei muito. Eu tinha muito trauma. E foi por isso que eu estudei essa quantidade de coisas que eu tenho hoje. É isso. Então eu tenho o prazer de falar. Eu era o cara mais errado. Eu sofria demais, eu tinha muitos traumas. Porque ego, eu não me enxergava. E quando você se enxerga, opa, então eu quero curar todas as minhas dores. Não importa, aconteça o que acontecer, eu quero sair daqui. É. Isso é o mais importante. A gente quer preencher os vazios, né? Então, e quando o autoconhecimento ele é tão fantástico, você se cura e você pode ajudar outras pessoas, principalmente nós como terapeutas, né? Porque hoje eu entendo por que eu tive essa busca incessante de nunca me dar um luxo de parar um ano de estudar, de querer estudar, ser cada vez melhor, sempre em alta performance, me cobrando. Claro, isso é bom, porque você planta, mas a que preço também? Tudo é o equilíbrio na vida. Por quê? Porque eu queria ser vista porque quem não me via
né? Que vem da minha infância. Ele não me via, aí eu pensei assim, bom, e também por outras coisas, por coisas que eu ouvia dele, e aí eu pensei, não, então será que se eu for muito boa no que eu faço, ele vai me ver, né? E aí você busca preencher para aquela pessoa te ver. Olha que coisa. Então a gente tem que estar muito atento a isso também, porque hoje eu me dou o luxo de falar, não, vou acabar essa pós, vou descansar um pouco, vou fazer uma viagem. Então, mas aquela pessoa me ver é um estímulo. Também E foi um quando você chegar combustível. ali, quando você chegar ali, você construir outro estímulo. É, Não, eu quero que aquela outra pessoa me vê. Aquela outra pessoa da TV. Aquele outro professor. também é um combustível. Isso é um combustível. É, E tá tudo bem. e tá Tá tudo tudo bem. bem. Foi um estímulo que você teve. É. Perfeito, perfeito. E tudo vai voltar a traumas do passado, né? A Sempre, crenças. sempre a Traumas. nossa mente, para nos proteger, ela tem lembranças, fragmentos das informações do passado. Porém, esses fragmentos não têm mais a mesma relevância que antes. Então é por isso que a gente não volta. É. E olha que interessante. Também uma outra coisa que me veio aqui. A nossa maior dor que a gente passou é ali que está o nosso propósito de vida. É sempre Você assim. atrai aquilo que te gerou dor. E aí você vai. Ali tem os teus talentos escondidos. Ali você vai conseguir fazer muito bem feito, ajudando outras pessoas. E é inconsciente mesmo, porque quando você ajuda alguém a enxergar o que tu não enxergava, e tu queria que naquela época tu tivesse tido alguém para te dar essa clareza, né? Cara, isso dá. Se libera tanto ocitocina, que é o hormônio do amor, que relaxa os nossos vasos. Como é que você vai ter AVC? Vai nada, vai morrer de velho. Não tem. Isso é Faz você. fisiológico. Isso é um estímulo. Para mim é um estímulo. Quando a pessoa agradece algo que eu mudei nela, eu fico tão Não, e aí feliz. tu entra numa frequência vibracional Eu de falo, eu quero mais. Eu falo, magnetismo. eu quero mais. Não, e de magnetismo, de co-criador, porque quem é magnético? O coração, 5.000 vezes mais. Ele é o magnético, né? Ele é o imã. Então, quando eu entro aqui em estado de preenchimento e amor e gratidão, filho, aí tu não precisa ir atrás de nada. Porque é o que tu imaginar vem. Vem. Por quê? Porque esse é o propósito. Você está cada vez mais estimulando. Essas fases te constrói esses comportamentos, esses estímulos, e você fala de novo. E De de novo. novo. De novo. Você sabe que o maior incentivo, eu li uma vez, não lembro quem foi o autor, que o maior incentivo para o nosso cérebro é o propósito, mais que dinheiro. Quando você descobre o propósito, é ele que te faz levantar da cama. Tu não entra em depressão, porque tu tem propósito. Tu tem um motivo para sair da cama. É o que eu mais escuto no meu consultório. É, Eu queria encontrar meu propósito. É o que eu mais escuto. né? Pessoas ganhando 15, 20 mil falando isso. Não tão felizes. Por isso que eu falo para as pessoas, não importa o que você faça, faça da melhor maneira, com o máximo possível que você tem. E se aquilo te tornar feliz e você entender os limites daquilo que você está fazendo, perfeito. 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 Fechou a conta. Você virou um milionário. Só que o milionário é aqui que você É está aí, falando. é o estado de É ser. o Estado. É o Estado. Porque o dinheiro é uma energia, é uma consequência. É isso que as pessoas não entendem. Não tem fórmula mágica para ganhar dinheiro. A fórmula mágica é você vibrar na frequência do dinheiro, você vibrar na frequência do que eu já tenho, eu já sou. Você não tem que esperar ter dinheiro, você tem que se sentir como uma pessoa que já tem. E uma pessoa que já tem, ela não está reclamando, ela está agradecendo. E aí a gente volta pro corpo. Aí a pessoa fala: como? Quando o teu corpo não tem autonomia e tá com dor, tá limitado, qual que é a mensagem que ele manda pra tua mente? De escassez. A doença é escassez, não é abundância, é o contrário. A vida é dura, a vida é difícil. Olha o meu corpo, olha as minhas dificuldades. Agora eu tô na academia, com saúde, minha energia aqui, ó, liberando só químico bala. Saio de lá com o coração preenchido, me sentindo grata porque o meu corpo é funcional, não tenho dor. Qual é a mensagem que eu tô mandando pra minha mente? Eu tenho, eu posso, eu sou As capaz pessoas de se cobram. abundância.
se cobram porque não aconteceu com ela, se cobram porque ainda tá difícil. Quando tem essa autocobrança, eu gero um estímulo negativo. Negativo. Eu E, reforço esses caminhos, na exato, verdade. e que nem você falou, e quando agradece? Nossa, a graça desce, gente. Fazer várias pausas por dia. Porque tu vai colocar o teu cérebro em outro foco. Meu, aonde tu coloca teu foco, tu coloca a tua energia. Só que se tu tá inconsciente, tu vai continuar colocando o foco no que tu não tem, né? No boleto, vai falar que tá tudo caro, reclamando, bebê, tá velho, não sei o que lá. Quando tu coloca o foco em tudo que tu tem, não importa onde tu mora, mas você tem. Olha e agradece de maneira intencional. Bota o celular para despertar. Escreve assim, ó, gratidão. Na hora que ele tocar, tu vai sair do inconsciente, vai ler a palavra gratidão. Tu vai fazer uns 3, 5 minutinhos de pausa e vai agradecer pela casa, pela comida, pelo filho que tem saúde e tá vivo, pelo teu cachorro que tem saúde, pelo teu emprego. Cara, o teu cérebro vai mudar a química. Ele começa a parar de te fazer focar no que tu não tem. Aí a tua frequência vibracional eleva e se mantém. Porque você vai começar a ser intencional, você vai mudar os químicos do cérebro. Você já leu o livro O Milagre do Amanhã? Não. O, o, o cara fala justamente isso. Tudo que a gente faz pela manhã No reverbera ao dia todo. longo do É isso dia. aí. Você meditar, É. você comer bem leve, você acordar e agradecer, rezar. Tudo isso Tudo, é tudo. funcional É pro resto do perfeito. dia. Eu sou extremamente intencional. Por isso que eu falo, treinar é de manhã, não vem com essa de ir pra academia à noite. Ah, você não tem? Tem sim, vai de madrugada. Vai 5 da manhã, mas vai. Acorda mais cedo, dá um jeito. Horário do Yang, ó, simpático Eu ativo. gosto da noite. Ai, não. Eu amo a noite. Ciclo circadiano, tu tem que estar acalmando, tu Mas tá eu sou noturno. parasimpático. Eu sou noturno. E o meu organismo, ele funciona à noite, não de manhã. Nossa, jura? Juro. E tu consegue dormir depois? Numa boa. Eu sou a pessoa que eu funciono começando a estudar 10 horas da noite do que 6 horas da manhã. Gente, não. Tem que estar dormindo. Uma vez minha mãe levantou 3 horas da manhã. Eu tava estudando, ela falou, filho, para, você tá ficando louco. Troglou. É? Aí eu acordo, eu fico meia hora na cama. Eu faço todo um trabalho energético, de desbloqueio energético do meu corpo. Aí eu faço algumas meditações com TFT em pontos de acupuntura. Aí isso demora uns 10 minutos. Depois eu medito. Aí, no final da minha meditação, eu sou intencional. Eu já visualizo o meu dia. Como eu vou Isso. reagir naquela reunião, com quem eu tenho que falar, os convidados que eu ia ter aqui hoje. Então, o meu cérebro ele já foi programado. Aí depois eu vou pra frente do espelho, antes de escovar meu dente, falo algumas coisas pra mim. Elevo a minha frequência através da minha fisiologia, né? Aí vou escovar o dente, aí bebo os meus copos de água em jejum, depois eu vou pra academia. É todo um esquema. E mesmo assim eu sou pega imprevistos. E falando e complementando a sua visualização, porque as pessoas acham que eu vou visualizar meu dia, só vou visualizar coisa boa. Não. Não. Eu preciso visualizar os problemas e como eu posso lidar com esses problemas. Exatamente. É essa percepção, é tudo. Ó, vou te dar um exemplo aqui. Eu fui dar uma palestra tem pouco tempo. E eu faço isso todos os dias. Então, no dia da palestra, um dia antes, né? Porque eu sempre me preparo. Aí me preparei, assim, né? Aí um dia antes, eu já visualizei antes de dormir, porque eu medito antes de dormir e quando eu acordo. Aí acordei, visualizei como que ia ser a palestra. Sabe? Aconteceu um monte de imprevisto, de slide, de não passar não sei o quê. Sabe o que aconteceu para fechar essa conta? Que o universo falou assim: vamos testar, vamos ver se ela tá sendo o que ela tá falando. Tu acredita que o meu salto prendeu no palco? Troglou! Do nada. O meu salto. Aí eu senti que tava preso. Nossa, eu mantive a compostura. Aí eu senti, ele não saía. Eu comecei a rir, levei na brincadeira. Falei, ai, gente, prendeu, vocês acreditam? Alguém me ajuda aqui, não sei o quê. E não perdi a linha de raciocínio. E aquilo foi uma coisa muito natural. Eu consegui continuar. Foi gerado um estímulo perante aquele comportamento. Imagina se você fica nesse estímulo. Não, já era. Eu ia perder toda a linha de raciocínio. E era um tema novo para mim, desafiador. Eu tava falando muito de espiritualidade, entendeu? Gente, por quê?
Porque eu sou intencional. O meu cérebro, eu já programei ele para possíveis intercorrências. E aí eu consegui passar por aquilo, eu diminuí o período refratário. Isso. Isso não me frustrou. Agora, se eu não tivesse preparada, possivelmente eu ia me sentir muito envergonhada. Você ia chamar Aquilo ia me alguém. gerar um trauma, eu É. nunca mais ia palestrar na vida. Eu ia ficar insegura, eu ia estar remoendo isso até hoje, eu ia estar morrendo de vergonha. E eu tô contando isso aqui com a maior naturalidade, contei para um monte de gente. Tá até gravado, acho que eu vou até postar. Depois eu vou fazer um corte desse salto preso. Você gera um estímulo negativo, aquele estímulo negativo não te prende, você automaticamente gera um positivo, porque você faz as pessoas rirem, a plateia fica do teu lado, Isso. você fica muito mais confortável para sair dali e você continuar a sua palestra. E quando acabou, eu pensei, tu é foda, hein? Cara, Não é treino? é treino. É treino, treino. É treino, As tudo na pessoas vida é acham que é assim, treino. não. É processo e treino e disciplina. Porque a motivação não vai te levar onde a disciplina vai te levar. Por isso que eu falo. Disciplina é tudo, rotina boa. Uma rotina. Não é todo dia que você uma acorda motivado? Tem dias que eu amo treinar, mas tem dias que eu falo assim, porra, meu, A disciplina eu preciso. hoje eu poderia não ir, que nem segunda foi feriado em Santos. Eu não viajei. Se eu tivesse viajando, ok, daí eu não ia treinar. Mas se no lugar tivesse academia, eu também teria ido num hotel. Aí eu tava em casa, tava um dia assim, meio xoxo. Eu ainda pensei, pô, meu, acho que não, eu fui. Eu fui perto da hora de fechar, mas eu fui. Eu fiz 45 minutos. E quando eu saí, eu falei, boa. Ainda bem que você veio. Eu teria me arrependido. Você vê como a nossa percepção muda. Isso é tão... O tempo inteiro, em todos os momentos da nossa vida. É você entender aquele momento, você só tem essa percepção quando você está no momento presente. Você tem que estar presente, a tua energia, tudo. Ó, e olha como tudo volta pro corpo. Quem ancora a presença? O corpo físico, ele não viaja no tempo. Tua mente é que vai. Pro futuro e pro passado. Exato. Então, o teu corpo te coloca no aqui e agora. E a chave mais poderosa para você abrir esse cofre é o bem-estar. Um corpo com dor, em sofrimento, em guerra, ele não veio aqui para ser campo de batalha, ele veio aqui para ser casa. Tem que cuidar do corpo, resolver a dor crônica, fazer exercício, né? Isso muda. Todas as áreas da tua vida vão mudar. Todas. Não é só a tua saúde. Todos os tudo. empresários de renome praticam atividade. É. Todos. E todos têm algo em comum, a mentalidade, os hábitos. Napoleão Hill já falava, né? Entre outros autores também. A maioria, a gente começa a ler, a gente começa a ver que todos... É uma fórmula. Tudo é método, e você né? não precisa copiar a fundo, mas é só entender essa fórmula e fazer da sua maneira. Para a gente terminar, eu queria que você falasse de uma postagem que você fez. 5 sinais que você pode estar preso a traumas do passado. Fala aí, 5 sinais. 5 sinais que você pode estar preso ao trauma do passado. Um deles é a estagnação. Por quê? Quando eu visualizo um trauma, aquele trauma me bloqueia. Então eu tenho mais dificuldade de passar pela essa linha tênue. Outra coisa, vamos falar do corpo. O corpo é apenas o resultado daquilo da sua mente. Então, se a sua mente está bloqueada, é automático que o teu corpo não responde da maneira que você quer. O teu estado, se você tem um estado mais negativo do que positivo, e o estado não significa a presença, e sim os pensamentos. Porque é automático a gente pensar da forma negativa. Então, você precisa transformar esse padrão. E isso é muito comum. As pessoas acham, um simples pensamento, ele já gera informações por todo o teu sistema nervoso. Você pensa naquilo, você constrói aquilo na sua mente, aquela reação é descarregada em todos os seus neurônios e você pode começar a ter comportamentos diferentes. Então, tudo começa num pensamento. Outra coisa que eu falo que é um dos principais, sempre você culpar pai e mãe. Sempre. É a vítima, né? Vítima. Porque as tuas células foram feitas de pai e mãe. Então você acredita que tudo que acontece é culpa deles.
E não é. A culpa é sua. É sua. E também eles estavam inconscientes. Eles te deram o que deram O pra que eles. deram para eles, o que eles sabiam dar. Tem que entender isso também. Outra coisa é a pessoa que, e é tão comum, procrastina. É. Ah, eu não consigo É ler porque ela esse tá livro. inconsciente, tá no Eu não passado. consigo ler esse livro. Eu não consigo fazer esse curso. Então, vamos lá. Na sua infância, que é o seu momento mais vulnerável, quando você não fazia a lição de casa, você chamava a atenção dos pais. Então, mais uma vez, você está no passado. A procrastinação gera muito isso. Já era. Porque você precisa chamar atenção. Uhum. Então, eu não faço. Eu não faço para falar, mãe, para justamente você ter atenção. Isso no trabalho. A pessoa que chega atrasada, ela quer chamar atenção. Uhum. Ela está procrastinando ali. Uhum. Ela não tá... Se ela fizer tudo certo, nossa, será que alguém vai me notar? É verdade. Você vê que isso é tão comum. Muito bom, né? Ai, foi ótimo. Sensacional. Nossa, adoro conversar com você sobre isso, sabia? Obrigado mais uma vez, A adoro. gente faz um ping-pong tão Rápido. bom, né? E rápido. E rápido, tá vendo, gente? Ai, olha, Energia conecta com o cérebro. eu falo que o meu relacionamento com ele é antigo, né? É porque vai muito rápido. Mas não nesse sentido, profissional. Vai muito rápido. Muito rápido. Troglô, olha, eu quero te falar mais uma vez. Continua nesse caminho, porque é um talento de ouro. Você ajuda muitas pessoas. A gente vê que o teu olho brilha, né? Você gosta de falar sobre isso, gosta de estudar isso, de passar para as pessoas. A tua comunicação é muito genuína. E a comunicação, ela é muito interna, né? Quando a gente coloca para fora, expressando, é a nossa expressão. É porque a gente confia na gente, a gente tem certeza daquilo que a gente faz com amor. Eu vivenciei isso, né, gente? Eu vivenciei esses traumas, então eu passo com naturalidade, porque primeiro que eu resolvi eles, então não me dói mais nada no meu sistema nervoso. E outra que eu preciso passar da melhor maneira que você entenda, para você não passar por isso. É isso aí. Isso é o mais importante. Parabéns. Eu vou te entregar uma lembrança, porque nós estamos, né, em estúdio novo, e o Agora é a Hora tá fazendo aniversário. Então, vou querer. 2 anos de Agora é a Hora. Ó, a pessoa dá o presente e já abre, né? Olha, pra quê? Quero minha canequinha. Pra quando você estiver tomando o seu café ou o seu chá, além de você lembrar de mim aqui, olha que linda a frase, pra você se manter consciente do momento presente. Legal. E da Agora é tua a hora de frequência elevar a sua vibracional. frequência. É uma maneira que eu encontrei de unir ciência com espiritualidade. Agora é a hora, é tudo que a gente conversa, né? Que é o mapa do sucesso, o mapa da vida plena, viver o momento presente, agora é a hora Mais de uma vez. elevar a frequência, espiritualidade. Mais uma vez, a gente é feito de estímulos. Esse estímulo negativo pode acontecer em qualquer hora do dia. Quando eu leio isso, eu me preocupo no meu pensamento em mudar esse estímulo. É isso. Porque a gente é ser humano, a gente pode acordar triste. Eu falo, opa, não, chega, para. A nossa frequência vibracional, ela é muito preciosa. Eu termino sempre assim, com uma frase, as minhas palestras. Não espere por uma crise para você descobrir o quanto que a sua coluna e a sua frequência vibracional são importantes para a tua vida. Porque sem coluna, o meu carro físico vai para a garagem. E sem uma frequência vibracional sendo elevada de maneira intencional e sustentada, eu vou adoecer. Não vai adiantar porque a nada. epigenética já nos prova. Não é só espiritual, né? É fisiológico, o nosso corpo precisa disso. Eu acho que as pessoas estão tomando mais consciência hoje da parte corporal. Então elas não chegam no limite que nem você está falando. Na nossa época a gente chegava. Chegava. Precisava travar a coluna para falar assim, eu tô mal. Ai, mas ainda chega, viu? Porque eu vivencio isso todo dia. Troglô, tu não tem ideia. Olha, eu atendo online e presencial na clínica. Eu pego todo dia casos extremos. Extremos. A pessoa deixou chegar no extremo, porque a coluna já vinha avisando. Mas o sistema vai fazendo com que ela continue alimentando isso. Eu peguei um rapaz que você olha pra ele, a hora que ele saiu da recepção, eu até postei a foto dele, não mostrei o rosto. Eu já avalio quando sai da recepção. Na hora que ele levantou, claudicando de suspender o quadril, que você olha e fala assim, uma perna curta,
verdadeira. E não é. Não tem nem escoliose. Um S gigante, o quadril levantou, compensou. Ele anda assim, ó, suspendendo a perna e ele era normal. Sabe desde quando ele tá assim? Desde janeiro. São 9 meses tomando remédio e foi piorando. Até aí que chegou nesse ponto para ele vir em mim. Antes ele tava o quê? Só no remédio e Opa, só na fisioterapia, ele mais 30 tradicional. camufla. Chegou nisso. Então, assim, as pessoas chegam. Se você olhar os relatos do meu canal do YouTube, dos vídeos, as pessoas falando 3, 4 anos sofrendo com Meu dor. Deus. Meu É, Deus. é. Meu Deus. É que pra gente é mais fácil que já vem do É que a gente exercício. enxerga faz tempo. A gente já tem essa percepção corporal. Muita gente não tem. Não tem. E se ela tá inconsciente, então ela é manipulável. E aí ela vai alimentando isso. Então isso aqui foi uma ideia, assim, um insight que eu tive, faz uma caneca. Agora, nessa nova temporada, o slogan vai ser: agora é a hora de elevar a frequência. Por quê? Só assim a gente vai conseguir passar por a transição planetária, né? Com saúde mental, com sanidade. A gente tem que sair do inconsciente, do piloto automático. Na hora que você lê essa frase, você traz o estado de presença e o único espiritualidade, né? Porque ela cura. Por isso que a ciência pegou a espiritualidade, entendeu. 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 Então, eu quero te agradecer. Você vai Obrigado sempre você. lembrar de mim agora. Opa. Tá aqui a caixinha. Gente, muito obrigada mais uma vez por estarem comigo aqui no meu canal. Não só no Agora é a Hora, mas também em todos os meus vídeos. Quero agradecer sempre a interação, os comentários. E eu sempre vou pedir para você deixar o teu like, o teu comentário e compartilhar com outras pessoas. As pessoas todas que estão no YouTube pedem essas ações, porque isso é de extrema importância. Então, se você está vendo da televisão, depois vai para o teu celular e me dá essa retribuição, tá bom? Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.